Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de DNA forense. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Vamos estudar então agora a questão do eletroferograma, da extração e todas as fases posteriores. Com relação ao eletroferograma, precisamos compreender que ele vai ser, então, através dele será realizada a diferenciação entre um heterozigoto e um homozigoto. Basicamente, um heterozigoto ele terá 2 picos no eletroferograma e o homozigoto terá um pico. Um pico de quê? De amelogenina. A amelogenina ela é a proteína do esmalte do dente. Então, se nós estivermos diante de um heterozigoto, por exemplo, XY, o sexo masculino, nós teríamos então 2 picos de amelogenina, com cerca lá de 112 pares de bases. O segundo pico, né? Então, o pico do Y terá 112 pares de bases. Enquanto que se estivermos diante de um indivíduo homozigoto, ou seja, XX, do sexo feminino, teremos apenas um pico na região lá dos 106 pares de bases. Então, é para isso que serve, basicamente, a diferenciação entre sexo. No eletroferograma, ela é realizada através da análise da proteína amelogenina. Com relação à extração, a extração do material genético poderá ser feita em diferentes formas. Uma delas será o papel FTA, que basicamente é um suporte de celulose com cristais que fazem a lise celular e contém conservantes e inibidores. Você vai então introduzir ali um sangue ou uma mucosa oral, uma gotinha de sangue ou uma mucosa oral nesse suporte de celulose, que é literalmente um papel, e dali diretamente você depois irá recortar ou irá pinçar esse papel e você poderá proceder a PCR de forma direta, uma vez que este papel já possui cristais que fazem a lise celular e contém conservantes, sendo mais simples e preservado a temperatura ambiente. Toda a tecnologia do papel FTA, então, ela possibilita que seja uma extração mais simples e a temperatura ambiente. Dando sequência nas técnicas de extração, a extração por fenol clorofórmio. O fenol seria uma porção polar e o clorofórmio seria a porção apolar. Então seria basicamente uma extração orgânica extremamente tóxica em virtude do clorofórmio e da exposição do operador. É possível também fazer essa extração através de uma resina Calyx. Ela é mais rápida, ela possui menos etapas, mas ela não será eficaz para RFLP. Basicamente, essa resina Calyx ela será composta de um poliestireno e íons de iminodiacetato. Então, basicamente, ela é uma técnica de extração, mas não é eficaz para RFLP. Nós veremos na sequência. Ainda nós podemos realizar a extração em fase sólida, que será realizada através de uma coluna de sílica, conhecida como as spin columns. O DNA ficará adsorvido à sílica. Ou, ainda, a extração em fase sólida poderá ser realizada através de beads magnéticas, que é o PrepFile, que é basicamente está vinculada à questão de automatização. Então, essas são as técnicas de extração em fase sólida. Por fim, temos a técnica de extração diferencial, que ela é basicamente uma derivação da técnica orgânica, lá, que antigamente utilizava fenol clorofórmio. Seriam, então, células epiteliais, na qual seria utilizado o SDS, e para espermatozoides utilizaríamos o DTT, uma vez que o acrossomo quebra pontes de sulfeto. Então, essas são possíveis técnicas de extração. Dando seguimento, agora estudaremos a técnica de amplificação. Você pegou a amostra de DNA, você já extraiu o DNA, agora você vai precisar amplificar este DNA. Como será feita a técnica de amplificação? Então, através da DNA polimerase. Perceba, o principal cofator da DNA polimerase é o magnésio 2 e DNTPs. Você precisa dessas 3 coisas, a DNA polimerase, o cofator lá, o magnésio e DNTPs. Com isso você realiza a amplificação. Quais são as fases, então, da PCR? O que raios é a PCR? Senão a reação em cadeia da polimerase. Isso é PCR. Quais são as fases? A fase da desnaturação, que ocorre a 95 graus,
a fase do anelamento dos primers, que ocorre a 65 graus, e a fase da extensão, que ocorre a cerca de 50 graus, 52 graus. Isso é uma PCR normal, convencional, tradicional. Nós ainda temos a possibilidade de realizar uma RT-PCR, que basicamente nós teremos então a conversão do RNA em DNA para posteriormente realizar a PCR. Essa é a diferença de uma PCR normal, que seria tão somente DNA amplificado. Na RT-PCR nós partimos então de um RNA, a partir dele iremos produzir o DNA e depois iremos executar então a PCR. Por fim, a técnica de amplificação, que é amplamente empregada, é a multiplex PCR, que basicamente seria então a amplificação simultânea de vários locos, de várias porções do DNA. Então são várias regiões sendo amplificadas de maneira simultânea. E temos também a nested PCR, que ela é utilizada quando o DNA está muito degradado. Então seria basicamente assim, numa primeira etapa nós amplificaríamos uma região e depois nós amplificaríamos o fragmento específico com o qual nós gostaríamos de fazer a análise. Então é basicamente para isso que serve a nested PCR. Quando o DNA está muito degradado, primeiro tu amplifica a região, depois tu amplifica lá o loco específico que é do seu interesse. Agora, com relação às técnicas modernas de PCR real-time, ou a qPCR. Basicamente é uma PCR convencional com quantificadores. E quais são os quantificadores? No caso de ser um agente intercalante, será o CyberGreen, sabendo que o CyberGreen ele é inespecífico. Ele se intercala entre moléculas do DNA de forma inespecífica. Por outro lado, também podem ser usados como um quantificador sondas Tachmann. A sonda Tachmann, diferente do CyberGreen, a sonda Tachmann é específico. E como que funciona? Basicamente nós teremos um reporter e um quencher. Eles estarão ligados um ao outro, certo? O reporter é o que possui a molécula ali fluorescente. E o quencher, ele vai estar inibindo, vai estar capturando a fluorescência do reporter. Quando ocorre a polimerização, separa-se o reporter do quencher. Então, neste momento, a fluorescência será possível que essa fluorescência seja detectada, uma vez que o quencher estará sendo desligado do reporter. Basicamente, é assim que funcionam as sondas em real-time PCR. Ainda com relação ao PCR real-time, temos o cyclothreshold, que é os limites ali do ciclo. Se nós tivermos um baixo CT, nós temos muito DNA. Se nós temos um alto CT, nós temos baixo DNA, baixa quantidade de DNA. Então, realizada a amplificação, por qualquer que seja a metodologia, a próxima etapa será a eletroforese, basicamente para detectarmos o que raios nós amplificamos. A eletroforese, ela faz a separação, então, em função do tamanho e da carga, sabendo que o polo positivo na eletroforese é o ânodo e o polo negativo é o cátodo. Uma vez que o DNA ou o RNA são moléculas negativas, elas tenderão a migrar em direção ao ânodo. Simples assim. A eletroforese ela poderá ocorrer em gel de agarose ou gel de poliacrilamida ou eletroforese capilar. No caso de um gel de agarose, então, para detecção de fragmentos amplificados entre 400 a 10 mil pares de bases. Se for um gel de poliacrilamida, entre 80 e 400 pares de bases. E aí serão empregados na técnica de RFLP, que veremos na sequência. Poderá também ser feita a eletroforese capilar, através então do POP3, utilizando desnaturante formamida ou não desnaturante nativo. Como funciona um eletroferograma realizado por uma eletroforese? Basicamente, então, será um gene mapper. Lembrando lá da amelogenina, que é um marcador, uma proteína do dente, é um marcador sexual. No eletroferograma será identificado, então, se identificarmos apenas um pico de amelogenina, estaremos diante de um indivíduo do sexo feminino, uma vez que ele é homozigoto. Se identificarmos 2 picos no eletroferograma, estaremos diante de um indivíduo do sexo masculino. No eletroferograma, então, visualizaremos a amplificação global dos loci, será feita uma análise qualitativa e quantitativa, identificaremos um limiar estocástico para homozigotos e um limiar analítico para
heterozigotos. Essa é uma importante diferença com relação, então, ao eletroferograma. O limiar estocástico para homozigotos e um limiar analítico para heterozigotos. Ainda nós teremos, então, o drop-in e o drop-out. O drop-in serão novos picos em homozigoto, uma possível contaminação. Se ele é homozigoto, é um pico só, né? Se nós identificarmos drop-in, ou seja, novos picos em um homozigoto, possivelmente estaremos diante de uma contaminação. E um dropout será o quê? Será o desaparecimento de um pico em heterozigoto. Então, num heterozigoto seria esperado identificar pelo mais de um pico, né? No caso do desaparecimento de um pico no heterozigoto, será principalmente em função do deslizamento da polimerase, conhecido como slipage. E aí, como que funciona no gráfico propriamente dito? Teremos um gráfico ali, número de pares de bases, e basicamente nós teremos então um pico menor e um pico maior. O pico maior é o pico que foi amplificado, que é o que nós estamos tentando analisar. Mas se antes houver um pico menor, perceba a intensidade muito menor, poderíamos estar diante de um stutter ou de um gaguejo, que é basicamente uma falha no processo que a própria DNA polimerase, durante o processo de amplificação, promove. Na próxima aula estudaremos então as técnicas de sequenciamento, dado que, neste momento, já realizamos a extração e a amplificação e o eletroferograma.